Senhorita Monroe, está na hora. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal com mais um vídeo investigativo para desmascarar todas as mentiras que os filmes trazem para vocês. Não só os filmes, seriado, livro, joguinho, tudo isso. O vídeo de hoje é sobre, provavelmente, embora eu discorde até certo ponto, sobre o maior símbolo sexual de todos os tempos. Vocês viram aí na thumb. Hoje o vídeo é sobre Marilyn Monroe, para ser mais exato, sobre o filme Blonde, que deveria ser, baseado em fatos reais, se respeitassem a veracidade dos fatos que ocorrem, que estão presentes nas histórias das pessoas, dessas figuras emblemáticas. E o Blonde ele é interessante porque ele tem um ponto muito peculiar, seria a palavra certa. E antes que me apedrejem, eu não discordo, que ela seja um dos maiores símbolos sexuais de todos os tempos. Eu discordo dela ser considerada o maior símbolo sexual de todos os tempos. Até porque tivemos Madonna depois dela, tivemos a Jennifer Lopez, dentre tantas outras mulheres lindíssimas e sensuais. Isso se chama anacronismo, Quando você quer comparar, você quer misturar o passado com o presente. Algumas coisas dão certo, outras dão errada. É o caso, por exemplo, de títulos, É o mesmo que falar, na minha humilde opinião, que Pelé é o rei do futebol. Ele foi sim o rei na época dele, isso é indiscutível, ele era muito à frente do tempo dele. Mas Ronaldo Fenômeno, para mim, foi rei também na época dele. E eu particularmente acho, para mim, o melhor jogador de todos os tempos se chama Ronaldinho Gaúcho. E para mim, Ronaldinho Gaúcho é melhor do que o Pelé. Mas aí é que está o crime. Comparar pessoas de épocas diferentes. É covardia colocar eles em pé de comparação, sendo que Pelé, com toda a genialidade dele, que é indiscutível, jogou numa época que se chutava a bola do meio de campo e o goleiro tomava gol por debaixo das pernas. Tem vídeo para provar isso, é só procurar aí vídeo de Copa do Mundo, vídeo de futebol de antigamente. A impressão que passa é que não tinha muito corpo a corpo como tem hoje. Hoje o futebol ele é muito mais violento do que na época do Pelé. E temos aí o futebol feminino a pé de comparação. Como que é um esporte que está começando, Quantos gols absurdos a gente vê, não que não vejamos hoje, Tem hoje também verdadeiras piadas no futebol, mas antigamente era muito mais comum. Mas indiscutivelmente, todo mundo sabe quem é o Pelé, e indiscutivelmente todo mundo sabe quem é a Marilyn Monroe. Ela foi sim um símbolo sexual na época dela, uma rainha da beleza e da sensualidade, na época que o mundo era outro, que o padrão de beleza era outro, a indústria da beleza era outra e da moda também,
E essa mulher que eu estou botando aí na tela para vocês agora, a pé de comparação, era exemplo de sensualidade e beleza na época dela. Então está claro que reinados são temporários, correto? É isso que eu estou tentando dizer. O vídeo de hoje está com algumas novidades que vocês irão perceber ao longo dele, né? A começar pelo meu corte de cabelo. E a nossa vinheta, que vai aparecer daqui a pouco, que eu mudei, né? Conforme eu tinha dito lá no vídeo, que eu estava querendo mudar, mudei e achei que ficou bem legal. Eu havia dito, né? Eu disse no último vídeo que eu postei, que é o papo com os inscritos. E obrigado, inclusive, a todos que estão se inscrevendo. Obrigado de coração, vocês estão ajudando muito o canal com isso e já está tendo comentários. Essa é a parte mais legal também, que a gente vai, troca uma ideia e a intenção é essa, né? Todos que estão aí e todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E agora pega lá o seu vestido esvoaçante e bora para mais um Mentiram para Vocês e bora de vinheta nova. Antes de começar a entrar de fato no filme, eu quero dar um destaque aqui que vai ser de repente o único destaque positivo do filme, que é inegavelmente a atriz que faz a Marilyn Monroe, a Ana de Armas, né? O primeiro trabalho que eu vi da Ana de Armas foi no filme Bata Antes de Entrar, e que é até com Keanu Reeves e tal. E o que isso tem a ver com Blonde? O Blonde, ele é 70% cena de sexo, tá? Ela aparece pelada quase o tempo todo. Fica aí a dica para os marmanjos, né? Quase o tempo todo ela está nua. Isso é um ponto importante que eu quero levantar aqui. Não estou falando isso à toa. A atuação dela é brilhante, porque ela fez o que mandaram ela fazer. Mas já vou destacar que não é a Marilyn Monroe que a gente conhece, tá? Então ela é uma excelente atriz, ela é lindíssima, ela conseguiu ficar a cara da Marilyn Monroe. Se você botar a foto das duas lado a lado, você vê que não é igual. Mas ela atuando, ela passa veracidade, ela passa verdade naquilo que ela está fazendo e ficou perfeito, tá? Então o único ponto positivo desse filme, na minha opinião, é a Ana de Armas, tá? E por que eu falei dela ficar nua? A escritora do livro, e aí eu vou falar dele daqui a pouquinho, disse que o filme é feminista. Tá bom. E aí eu quero saber de vocês, mulheres que assistem aqui o canal, se explorar sexualmente a imagem de uma mulher tem a ver com feminismo, porque para mim essa exploração sexual do corpo da mulher, ela é criada em filmes para atrair o público masculino, não tem a ver com liberdade. Ou eu estou enganado? Botem aí nos comentários. De verdade, eu não sei. Estou sendo humilde o suficiente para perguntar, porque para mim, toda vez que eu vejo uma mulher utilizando do próprio corpo para ganhar dinheiro, eu vejo aquilo ali como machista, não vejo como feminista. E antes de qualquer coisa, também é preciso dizer, agora sim entrando no filme, que o longa-metragem, dirigido por Andrew Dominik, Endrinho para os mais íntimos, consiste em uma adaptação literária da obra da escritora Joyce Carol Oates. E aqui é o que eu digo, se usassem esse termo na introdução do filme e na divulgação, né, estaria perfeito, porque é uma adaptação
não é baseado em fatos reais. É uma invenção da cabeça da Joicinha. Mas não, usam que é baseado em fatos reais porque atrai o público e dá dinheiro. Time is money! Oh, yeah! E o livro da nossa amiga, da nossa coleguinha Joyce Carol Oates, Joicinha para os íntimos, complica o Paranauê todo, tá? Em diversas entrevistas, a bonitona alertou ao público sobre Blonde tratar de um romance sem compromisso direto com o que aconteceu de fato na vida da Marilyn Monroe. Ué, pode isso, Arnaldo? Eu posso agora chegar e inventar coisas a respeito da vida de outras pessoas, coisas polêmicas. Isso não dá processinho? É sério isso? O pessoal tá aí já falando aí de deepfake. O pessoal aí já tá falando de problemas com a inteligência artificial, de pegar o rosto de uma pessoa e botar num vídeo no lugar do rosto da outra. Isso pode? Não! Mas inventar coisas da história de uma pessoa, mentiras da história da vida de uma pessoa pode? Não pode trocar a cara, mas pode inventar polêmicas sobre a vida da pessoa? Não! Quem não conhece nada sobre Marilyn Monroe pode vir a achar, caso não tenha assistido o filme ainda, ou pode ter achado que o filme é bom. Não querendo mudar sua opinião, não me vejo nesse direito, mas apenas trazendo luz a toda a mentirinha contada no filme, aconselho a quem quiser assistir esses dois documentários que eu vou citar aqui. Um é O Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas, que estava pelo menos no catálogo da Netflix, mas se não tiver você encontra aí pela internet. Não sei se ainda está, porque eu cancelei minha assinatura da Netflix assim que ela começou com aquela palhaçada de não poder compartilhar a conta. E o outro documentário se chama Marilyn Monroe, Os Últimos Dias, tá? São muito bons e muito reveladores também. Além, é claro, de nos apresentar quem de fato era Marilyn fora das câmeras, fora de cena, né? A personalidade dela, como ela enxergava o mundo. Inevitavelmente isso escancara o quanto o longa da Netflix falha miseravelmente e foge da realidade para fazer um retrato emocional da estrela do cinema. Sim, Blonde, ele é um filme feito para a Netflix. O que foi? Por que Jesus deixou, cara? O longa da Netflix, como eu já disse, é baseado no livro da Joicinha, Little Joyce in English. Ele faz uma espécie de retrato emocional da Marilyn, mas, como a própria escritora já disse, é um retrato emocional sem apego à realidade. Faz sentido isso para vocês? É para você mesmo que eu estou perguntando, você que está aí me assistindo. E muito obrigado por isso, diga-se de passagem. Faz sentido o retrato de alguém, mas que não é apegado à realidade dessa pessoa? Porque se for assim, a partir de hoje, esse é o meu retrato. Norma Jean, nome real da Marilyn Monroe, não conheceu o pai e cresceu em lares adotivos e orfanatos, pois sua mãe, diagnosticada com esquizofrenia, isso é um ponto muito importante, guarda essa informação, vivia entre hospitais psiquiátricos. Rumores dizem que Marilyn acreditava que seu pai era Clark Gable, astro de O Vento Levou. A mãe dela, no caso, trabalhou nos bastidores da indústria cinematográfica e aí sabe como é, né?
Vai, Clark! Mas não era o Clark. Recentemente, uma investigação com teste de DNA revelou que o pai da atriz seria Charles Stanley Gifford, que trabalhou com a mãe de Marilyn em Hollywood. Algumas fontes dizem que ele era supervisor-chefe da Consolidated Film Industries, onde Baker, a mãe de Marilyn, trabalhava como cortadora de filmes. Os famosos cortes de cena, a edição de cena, antigamente era feito literalmente com tesoura, tá? Cortava a cena e juntava, colava um filme no outro. Outras fontes já dizem que ele era apenas um agente de vendas do estúdio RKO, onde Gladys, a mãe de Marilyn, trabalhava. Mas graves problemas psicológicos a impediram de permanecer no emprego e ela foi internada em um hospício. A certidão de nascimento diz que Martin, marido de Gladys, é o pai biológico de Marilyn, mas na verdade ele somente a registrou, já que conheceu a mãe de Marilyn já grávida. Por sinal, uma das mentirinhas aumentadinhas presentes no filme é sobre a esquizofrenia da mãe de Monroe. Ela realmente era esquizofrênica, mas fontes dizem que o colapso dela é retratado de forma exagerada na produção, não condizendo exatamente com a realidade. Vale lembrar que o filme começa com a mãe de Marilyn levando a filha, ainda criança, em direção a um incêndio florestal que aconteceu perto da casa delas e tentando afogá-la logo em seguida, na cena seguinte. E isso dá a entender no filme que a mãe de Marilyn tentou matar a própria filha pelo menos 2 vezes. Blonde toma a perigosa decisão de criar essa situação entre Marilyn Monroe e sua mãe, uma vez que não há evidências, testemunhas ou informações de que isso realmente tenha acontecido. Mas Arthur Miller, que casou com Marilyn, Arthurzinho, terceiro marido de Marilyn, afirmou em entrevista à BBC em 1968 que Gladys teria tentado matar a filha em 3 ocasiões. Uma mentirinha safadinha é que no filme Marilyn parece que só é feliz quando faz sexo a 3. Quando ela faz parte de um trisal formado por 2 famosos. Lógico, ninguém quer os pobretões, né? Charlie Chaplin Jr., filho de Charlie Chaplin, obviamente, interpretado por Xavier Samuels, e Edward G. Robinson Jr., provavelmente filho do Edward G. Robinson, que é interpretado por Evan Williams. E se você gostaram dessa suruba toda, lamento informar, mas é mentira. Mentiram para vocês. Não há nenhuma evidência que esse trisal tenha existido de fato. Ela teve sim um caso com o filho de Chaplin, mas segundo bastidores do cinema, ela o teria traído com o irmão dele. Guarda essa informação também, porque é muito importante. Tem a ver com a morte dela. Outra mentirinha cabeluda é sobre os abortos de Marilyn, pois não há nenhuma evidência de que Marilyn teria abortado propositalmente, tá? E o filme mostra que ela teve que abortar após imposição do estúdio. Esse filho seria fruto do relacionamento dela com o filho de Chaplin. E uma vez que ela ficou grávida, o estúdio, que é onde ela trabalhava, mandou ela abortar, segundo o filme. O aborto acidental teria de fato acontecido em um acidente doméstico. Ela estaria esperando ali um filho do Arthur Miller, mas não aconteceu como o filme mostra, após ela tropeçar na praia e cair, e ele achar que ela é uma idiota. Enfim, não teve nada disso, mas pode sim ter acontecido um aborto
em um acidente em casa. Em outra ocasião, no filme é mostrado que Marilyn é levada ao hospital para interromper uma gravidez fruto do caso que ela teve com o presidente Kennedy, mas não existe registro algum sobre esse ocorrido. Por falar nisso e pegando a ponta solta que deixei no ar sobre ela ter traído o filho de Chaplin com o irmão dele, Ralph Roberts, amigo de Marilyn, confidenciou em uma entrevista que houve de fato um encontro entre ela e o presidente Kennedy na biografia de Donald Spoto. O biógrafo James Spada também afirma que houve um relacionamento da atriz com JFK, o Kennedy, e Bob Kennedy, irmão do JFK, ao mesmo tempo. Ela curtia um trisal. Inclusive, não dando spoiler, mas já dando aí O documentário é muito melhor do que isso, mas já dando aí aguçar a vontade de vocês assistirem. Uma das coisas retratadas no documentário que eu sugeri é exatamente a misteriosa morte de Marilyn, e que provavelmente foi, no documentário dá a entender isso, foi o irmão de Kennedy que teria estado na casa de Marilyn e assassinado ela. A princípio são só especulações, mas os Estados Unidos, sobretudo os Kennedys, haviam criado uma teoria de que Marilyn seria simpatizante do comunismo, graças às ideias dela de direitos iguais e etc. Ideias muito avançadas para a época, sobretudo igualdade para as mulheres e tudo mais. E também porque ela era amante do presidente dos Estados Unidos, Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Ou vocês acham que todo mundo sabia que eles tinham um caso? O Kennedy era casado, então é óbvio que ninguém sabia do caso da Marilyn com o JFK. Então seria um tipo aí de queima de arquivo para poder evitar que viesse à tona esse escândalo. Não, ele tem toda a razão. Como o filme retrata, Marilyn de fato viveu um casamento abusivo com o ex-jogador de beisebol Joe DiMaggio. O ciúme do atleta era o principal motivo do casamento problemático, não apenas por Marilyn ser um símbolo sexual, mas por atrair também mais atenção do que ele. Não me admira que ele tenha ganhado a vida colocando a mão na bola e no taco, Bom, pessoal, se você não assistiu ainda, o filme é um retrato fictício da vida dela, É mentirinha. Contado através das lentes modernas da cultura das celebridades. Joycinha disse em uma entrevista que viu um corte e chamou o longa de surpreendentemente brilhante e muito perturbador, dizendo que é uma interpretação totalmente feminista de Marilyn Monroe. Ou será que não? E aí eu vou discordar veementemente. Por quê? O filme ele é tudo menos feminista. Mulherada que assistiu, bota aí nos comentários, vocês acharam o filme feminista? Volto a perguntar. Para mim, se a tentativa era fazer uma Marilyn empoderada, errou miseravelmente. Até nisso, Tem cenas patéticas dela com Joe DiMaggio, chamando ele de "me perdoa, papaizinho, eu não faço mais", porque ele estava puto com ela, porque ela, para a época, estava mostrando partes de seu corpo, apesar de, até onde eu sei, me desculpem se eu estiver errado, não tem filme com a Marilyn pelada. A única vez que ela ficou totalmente pelada foi na Playboy.
assistam os documentários, dica aí de amigo. Assista um documentário antes de ver o filme. Quem já viu o filme, assiste o documentário e compara, tá? Mas é legal assistir o documentário antes. Eu fiz isso sem querer. Eu fui ver o documentário e aí o filme também na época não tinha lançado ainda. Quando lançou, eu falei, pô, vou ver o filme. E aí não fecha. São duas pessoas completamente diferentes. Como eu falei, ela tá patética. É uma virgenzinha, né? Ela com muitas aspas, porque não é ela, é a visão da Joicinha sobre ela. E aí se faz de uma virgenzinha, coitadinha, né? E ela não era assim, né? Todos os indícios apontam que ela gostava muito da coisa e de um trisal. E para piorar, no filme ela é uma maníaca depressiva maluca, tá? O que também não é verdade. Muitos dizem que parte da beleza da Marilyn era a sua alegria. E assim, é um trabalho tão porco, e é triste falar isso porque a Ana de Armas está impecável como Marilyn Monroe, né? O figurino está sensacional, o cenário, né? Mas o roteiro, que é baseado no filme da Joicinha, não é a Marilyn Monroe, como a própria Joyce já assumiu. E volto a dizer, tá? Isso tinha que ser crime, porque cagaram com tudo que a Marilyn Monroe representou, né? Eu cheguei à conclusão que os doidos do filme não é a Marilyn nem a mãe dela, é o diretor e a escritora. Aí vem essa lunática falar que o filme é feminista. O filme o tempo todo coloca uma mulher que era um símbolo sexual, referência de sensualidade, como uma vitimazinha de homens diabólicos, cruéis e viciados em sexo. Como se ela não gostasse muito da coisa também. Estivesse sendo abusada pela indústria de Hollywood e os presidentes dos Estados Unidos. Ah, e como se ela não usasse dessa sensualidade a seu favor, né? E isso não sou eu que estou dizendo, que eu não sou maluco de fazer esse tipo de acusação. No documentário tem gravações dela falando que... Tem entrevista, dela falando que Hollywood era já conhecido na época dela por ser o antro da perdição, onde tudo se resume a sexo e drogas e orgias e por aí vai. E ela tinha ainda assim o sonho de ser atriz e que ela sabia onde estava se metendo. Ela sabia o que era necessário para virar uma estrela de Hollywood. Teste do sofá. E por falar em teste do sofá, o início do filme, da trajetória dela em Hollywood é exatamente esse. Ela vai fazer um teste para um filme e acho que o diretor do filme faz o famoso teste do sofá com ela, que ela faz uma cara de horrorizada, como se ela não esperasse por aquilo. Eu quero ser reconhecida pelo meu talento e não trepar com todo mundo. E na gravação do documentário, ela deixa claro que ela sabia desde o começo o que era preciso para virar uma estrela de Hollywood, sobretudo naquela época. É o famoso, você só entra se entrarmos em você. E outra, não estou falando mal, né? Qual é o problema dela querer trepar com todo mundo? Ela era uma mulher moderna mesmo para a época dela. Símbolo de liberdade sexual. Nada mais normal do que adorar um trisal, adorar uma surubinha, né? E ninguém pagava as contas delas, então, mano, foda-se. A maioria dos homens são os canalhas filho da puta? São. Agora, gente, precisamos também parar de colocar a mulher, isso acontece até hoje,
como coadjuvante, como vítima em todas as histórias que são contadas, sobretudo sobre a indústria cinematográfica, sobre a Globo, sobre um monte de coisa. Muitas sabiam muito bem o que queriam e o que estavam fazendo. E isso serve para hoje também, 1000 anos depois, tá? Ainda tem garanhona querendo pagar de vítima. As pessoas têm que decidir, ou é vítima ou é garanhona, não dá para ser as duas. Assume que passa o rodo em geral e depois quer pagar de santa. Então você tem que se decidir, você é a pegadora ou você é a vítima dos homens cruéis e sanguinários. E só para completar, até onde eu pesquisei bastante para fazer esse vídeo, Marilyn nunca quis pagar de santa. Ela sempre foi símbolo de sensualidade e que tinha os homens na mão dela, porque é isso que acontece. No fundo, as mulheres têm os homens na mão dela. Não existe relacionamento se a mulher falar que não. Aí é estupro. Tendo em conta as recorrentes depressões e relacionamentos instáveis, bem como a identidade dissociativa, instabilidade emocional e impulsividade, muitos especialistas acreditam que Marilyn sofria de perturbação de personalidade borderline. Para fins de conhecimento e para agregar mais ao vídeo, personalidade borderline é um transtorno onde o indivíduo tem mudanças de humor frequentes, relações sociais e pessoais instáveis e estado de espírito emocional inconstante. Resumiu o mundo artístico, né, de um modo geral até hoje, né? Todo artista então tem borderline. A razão pela qual uma pessoa desenvolve o transtorno pode ser ligada a vivências da infância, né, normalmente um trauma que ela teve. Vale destacar que isso só quem pode diagnosticar é um especialista, tá? Senão daqui a pouco tem gente falando, poxa, eu tenho tudo isso, será que eu sou borderline? Procure um especialista, né? No caso dela, não foi o caso. Então, vir especialistas agora e ficar especulando que a Marilyn Monroe tinha borderline é muito complicado, porque eles nunca trocaram meia palavra com ela. Então, eu acho que se basear no que os outros falam a respeito da pessoa é bem complicado. E nem estou me referindo a esse filme lixo e ao livro lixo da Joicinha, né, que não é baseado em fatos reais. Supostamente, né, a versão que praticamente todo mundo conhece é que ela se suicidou tomando remédio para dormir. Mas é uma das teorias, né? Tanto que tem gente que acha que foi um suicídio acidental, o que também não faz sentido, porque ela tomou muito remédio. Então, tudo leva a crer que ela cansou de tudo e quis se matar, e tem a versão lá do irmão do Kennedy, que é a especulação, mas que teria ido lá e assassinado ela, para queima de arquivo. Para mim, ela tinha problemas mentais muito sérios, como a mãe dela, tá? Acredito que ela também fosse esquizofrênica, mas num grau menos grave do que o da mãe. Ela, assim como as mulheres da época, né, muitas mulheres da época, tinham um olhar mais moderno a respeito do mundo feminino, a respeito do corpo e do sexo, mas ela, diferente dessas outras mulheres, ela pôde explorar a sexualidade dela, porque ela estava no meio que permitia isso, que é o meio artístico. Ninguém é de ninguém, todo mundo se come, e sexo e drogas, porque, né, não tinha necessariamente aí o rock and roll envolvido. Antigamente não tinha internet para ficar acusando cada passo em falso que você dava, então muito provavelmente o filme resumiu em muito, né, as aventuras sexuais que ela possivelmente teve, o que não significa
que os paparazzi não ficassem enchendo o saco dela, sufocando ela para onde ela fosse. Mas o caso que eu quero levantar aqui, que diferente do filme que ela é uma vitimazinha patética, segundo as minhas pesquisas, ela sabia exatamente o que queria e o que estava disposta a pagar para conseguir. Já no filme ela fica se humilhando, parecendo burra, né, impotente diante dos maridos, o que não combina nem um pouco com a personalidade dela, inclusive do filme, tá? Se eu falar para vocês pensarem ou falarem quem foi Marilyn Monroe, possivelmente vocês não vão dizer que ela era uma escrava sexual ou uma dona de casa. Ela não é conhecida por isso. Ela é conhecida pela beleza e pela sensualidade por ser um símbolo sexual. E pelo vestido voando. No filme ela parece perdida, né? Uma cena ela está implorando para que o marido não a deixe, que ela promete não ser mais vulgar, né? Com muitas aspas. E aí na cena seguinte ela está lá fazendo a cena do vestido voando e mostrando a calcinha para Deus e o mundo. Eu não estou dizendo que o casamento dela não era tóxico. O que estou dizendo é que tudo não passa de especulação. E esse filme que tem credibilidade zero, né, comprometimento zero com a verdade, fica difícil acreditar em tudo que é retratado nele. Mas vale destacar também que os caras, né, os maridos da Marilyn Monroe, sabiam também onde é que estava se metendo e com o tipo de pessoa que estavam se casando. Marilyn provavelmente foi um troféu para eles. A mulher mais cobiçada do mundo era sua esposa agora. Então não vejo porquê deles estranharem o comportamento dela ou que ela fosse infiel, né, vulgar, com muitas aspas. Além do mais, de certa forma, o corpo dela era o trabalho dela. Praticamente ninguém lembra dos papéis que a Marilyn fez, nem do nome dos filmes que ela fez. Vai lembrar de um ou outro. Mas provavelmente todo mundo saiba ou já tenha ouvido falar dela. E o que vem na sua mente não são as atuações brilhantes dela, e sim seu vestido voando e mostrando a calcinha. Marilyn Monroe se resume a isso. E volto a dizer, eles sabiam disso. Então não vem me pagar de coitadinho, corninho, ai, e não sei o que ela era safada, que ela era infiel. Você sabia que ela era desse jeito. Segundo uma pesquisa da revista Forbes, a atriz Marilyn Monroe rende até hoje nada mais, nada menos que 25 milhões por ano. Fortuna que até agora ia parar nos bolsos de Anna Strasberg, viúva de Lee Strasberg, professor de teatro de Marilyn e da agência CMG Worldwide. Como se escreve a história de uma vida? A verdade raramente vem à luz e normalmente circulam as mentiras. Mas é difícil saber por onde começar se não for com a verdade. Essas foram as palavras de Marilyn Monroe na última entrevista concedida antes da sua morte. Pelo visto, Dona Joyce e Sr. Andrew esqueceram de pesquisar essa parte, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa análise profunda sobre o filme Blonde. E você, já sabiam de todos esses fatos sobre Marilinha? Falando sério, para mim, independente de ser adaptação ou baseado em fatos reais, ainda assim deveria ser crime e proibido deturpar a personalidade de alguém ou os fatos a respeito da vida de alguém, só para conseguir encaixar isso na sua narrativazinha e naquilo que você pensa que é correto ou que é verdade. Se você não viu o filme ainda, não aconselho ver, tá? Ou veja só por curiosidade, mas tenha em mente que o filme não é sobre Marilyn Monroe.
E se você também se interessa por história e cinema, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, familiares, grupos do WhatsApp, enfim, compartilha com todo mundo. Vamos trazer mais e mais gente para cá. Espero que vocês estejam gostando. Nos sigam lá no Instagram, @mentirampravocês. Legal, né? Curtiu? Quer mais análise de filmes, séries ou livros? Deixe sua sugestão nos comentários ou sugere lá no Instagram pelo direct, ok? Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por detrás das telas. Até o próximo vídeo. Fui!